Hoje a nossa aula é sobre registro de marca. Eu vou falar se é importante ou não você registrar sua marca, quando você deve fazer e como que funciona o processo. E contar também a história de um cliente meu que passou por um probleminha nessa área. Bom, primeira coisa, é importante você registrar sua marca? Sim, é importante. Por quê? A sua marca você vai usar de todas as formas, por exemplo, embalagens, na área digital, né, nas redes sociais, para você se comunicar com o cliente está se comunicando com aquela marca. Então é importante sim você fazer o registro da sua marca. Quando você deve fazer? O importante é você fazer o registro da marca, né? O interessante, na verdade, é você fazer o registro da marca assim que sua marca está pronta. Então, por exemplo, o designer foi e desenhou sua marca. Já é o momento de você registrar. Porém, nem todo mundo tem caixa para fazer esse registro já, né, no início das atividades, por conta de vários investimentos, né, que precisam ser feitos. Então, o que eu recomendo? Se você não pode fazer seu registro de marca assim que você inicia as suas atividades, se você, por exemplo, abriu uma loja, começou a ganhar muita visibilidade dentro daquele local, já está na hora de você registrar sua marca. Tem um cliente meu que ele iniciou as atividades dele, inclusive foi a gente que fez a logo dele, é o Baiano Carnes Nobres, e ele começou a ganhar uma visibilidade muito grande lá no bairro dele, né, e até expandiu. Outras pessoas de outros bairros vinham comprar com ele. E todo mundo falava, nossa, que logo linda, quem fez e tudo mais. Então, ele ganhou muita visibilidade e aí ele começou o processo de registro de marca. E você no digital, por exemplo, começou a fazer gestão de tráfego, começou a ganhar seguidores, né? Começou a ficar uma pessoa um pouco mais influente e mais visível dentro aí da área digital, já é a hora sim de você fazer o registro de marca. E eu quero contar uma história aqui de um cliente meu, que olha só o que aconteceu com ele. Ele já tinha, né, a marca dele, já usava a marca dele, e ele queria refazer comigo essa marca. Queria mudar as cores e também a forma, né, a escrita, a tipografia, a fonte. E antes disso, eu fui buscar saber se aquela marca já estava registrada, porque esse meu cliente também queria registrar a marca. E quando eu fiz a pesquisa, me deparei com uma empresa que já usava o mesmo nome que ele estava usando. E essa empresa, além de usar o mesmo nome, era do mesmo grupo, do mesmo ramo de atividade dessa empresa do meu cliente. Então, no caso dele, ele não poderia usar aquela marca, não. A gente fez uma adaptação. Então, o nome dele, só para vocês entenderem, chamava Prime Alimentos. E a gente adicionou Prime Maximum Alimentos, porque aí adicionou uma palavra a mais e não ia conflitar com essa empresa que estava no mesmo ramo, né, na mesma área de trabalho dele, tá bom? Ele poderia registrar a marca com esse nome. E muito importante eu salientar aqui também que hoje em dia existem grupos, facções mesmo, que eles pesquisam na internet para saber se a sua marca já está registrada. Se a sua marca não estiver registrada, o que eles fazem? Eles registram com o nome deles, né? Como se eles tivessem um domínio e o direito sobre aquela marca e entram na justiça contra você. Infelizmente tem facções e pessoas que se unem com esse propósito de apenas oferir dinheiro, ganhar, né, causas entrando contra aquela pessoa que era até então, né, digamos, a detentora da marca, porque ele, quando ele faz o registro da marca, nesse grupo faz o registro da marca, ele possui o direito sobre aquela marca. Então, se você não faz isso e deixa para alguém fazer, infelizmente há pessoas de mau caráter, né, você perde todo o trabalho que você fez e ainda corre o risco de ganhar um processo, né, judicial e perder, na verdade, né, nem é ganhar, é perder um processo aí por conta disso, porque você não vai ser o detentor da marca. Para você ser o detentor da marca, para você ter direito sobre aquela marca, né, sobre o uso daquela marca, você precisa registrar a sua marca. E eu vou falar também um pouquinho sobre o processo, né, como que funciona. Primeiro eu quero falar um pouco sobre os tipos de marca e depois eu vou falar um pouco mais sobre o processo. Então vamos lá? Antes de você iniciar o processo da logo com o design gráfico, é interessante você fazer uma busca no INPI. Você pode digitar no Google busca INPI, por exemplo, e capaz de te levar diretamente para esse link onde você vai buscar. Lá você vai buscar o nome, vai escrever o nome da sua marca e ele vai falar se já tem registrado e qual que é o grupo que já está registrado
aquela marca. Por exemplo, foi o caso aí que eu falei desse cliente meu da Prime. Ele era de uma área de alimentos. Então, como já existia uma marca com aquele nome também na área de alimentos, ele não poderia usá-la. Ele teria que mudar de nome, como foi o caso. Se já há uma empresa com o mesmo nome que a sua, porém em outra área, você pode sim usar o seu nome e registrar nessa outra área, porque não vai ter conflito. O conflito ele acontece quando pessoas do mesmo grupo, né, da mesma área de interesse, de trabalho, do mesmo ramo, querem registrar nomes iguais, porque pode causar uma dúvida, né, uma confusão na mente do consumidor. Por exemplo, eu, enquanto consumidora, gosto muito de consumir, deixa eu pensar aqui, Ricardo Eletro ou Apple. E aí vem uma outra marca e faz o registro com o mesmo nome. Imagina a dúvida que vai causar. E aí, qual que é realmente a empresa que eu tenho que entrar com o processo porque eu não recebi o produto, por exemplo, né? Então isso causaria muitas dúvidas no consumidor e é por isso que existe o registro de marca e só pode existir um registro de um nome em um determinado grupo. Então, se a sua empresa, por exemplo, se chama Apple também, mas é da área de alimentos, você pode sim escrever a sua marca como Apple e ela não vai conflitar com a Apple de celulares, que já existe, tá? Então, primeiro você tem que fazer essa busca para saber se já há o nome e ver qual que é o grupo que está inserido. Porque se for um grupo, uma área de interesse, um ramo diferente do seu, você pode sim registrar com aquele mesmo nome. Primeiro eu quero falar um pouco sobre as categorias da marca. Porque lá na hora que você for fazer o seu registro, se você for fazer sozinho, por exemplo, eles vão perguntar qual que é a categoria da sua marca. Existem basicamente 3 categorias. A nominativa, que é uma marca que ela não tem um símbolo, ela só tem um escrito. E aquele próprio escrito, ele já diz, né, sobre a marca. É como se a pessoa tivesse, ao invés de ter feito uma logo, tivesse feito uma fonte exclusiva para aquela marca. É o caso, digamos, da Coca-Cola. A Coca-Cola não tem um símbolo. Depois ela criou o símbolozinho da garrafa, né? Mas a marca dela é só o escrito Coca-Cola. Então essa marca é nominativa. É só a fonte, digamos assim. Nós temos a categoria mista também. A mista é quando eu, além de ter o escrito da minha marca, eu também tenho o símbolo da minha marca. E a figurativa, que é quando eu apenas uso um símbolo para se referir à minha marca, tá? Aí depois tem a natureza da marca. Tem a marca de produto ou serviço, que é a mais comum, né? Quando você vende um produto, você vai entrar nessa categoria, ou quando você vende um serviço, você vai entrar nessa categoria. Temos a marca coletiva, por exemplo, é um grupo de empresas que estão se unindo e vão fazer uma marca para representar esse grupo, então é a marca coletiva. E a marca de certificação, por exemplo, não tem o ISO 9001, não tem algumas certificações até de carne também, que é necessário ter, né, nesses produtos, por exemplo, para que as pessoas saibam que foi uma carne com certificação, com rastreabilidade. Essas marcas, né, de certificação, aí elas também são em outro grupo, né, na verdade, para identificar ali se aquele produto ou serviço ele segue um determinado padrão, tá? Aí você tem que saber qual que é a sua marca, né, em qual dessas natureza da marca e categoria ela vai se encaixar para começar o processo também. Outra coisa importante é sobre as cores da marca. Então, você vai ter uma paleta de cores e é interessante você enviar nesse processo a sua marca com todas as cores. Então, por exemplo, minha marca, ela é roxa e azul. Aí tem um roxinho mais claro e outro mais claro. Na hora que eu fiz o registro da minha marca, eu coloquei as logos em cada uma das cores, entendeu? E também na cor branca e na cor preta. Porque são cores monocráticas e como se fosse um padrão para todas as marcas. Todas as marcas podem usar a cor preta e a cor branca. Outro ponto é sobre o grupo que você vai encaixar a sua empresa. Então, primeiro você deve listar todos os serviços que você vende, por exemplo, ou todos os produtos que você vende, para você, na hora de fazer o seu registro de marca, saber em qual categoria, qual grupo você vai colocar aquela marca. Então, no meu caso, eu vou falar do Maximize. Maximize Sua Riqueza é um projeto para quem quer abrir um negócio. Então, por exemplo, eu tô com um sonho aqui de abrir uma boutique de carnes. Tô com o sonho de abrir uma estética. Tô com o sonho de abrir uma faculdade, um supermercado. O Maximize é para quem tá querendo, tá com um sonho de empreender, mas ainda não abriu. Esse projeto meu, só para vocês entenderem um pouquinho, eu faço um projeto financeiro, econômico e mercadológico.
Na parte econômica, eu vou ver se de fato é o momento certo do meu cliente abrir aquela empresa. Na área financeira, eu vou levantar todos os custos, investimentos necessários para ele abrir aquele empreendimento e também saber qual que é o retorno financeiro que ele vai ter. E a parte mercadológica, porque eu faço toda uma pesquisa de campo para saber se já existe empresas daquela área naquele local, por exemplo, né, onde ele vai abrir a loja, para saber como que o mercado está, se já está saturado, se tem ainda oportunidade, se é um mercado que está crescendo, está em expansão ou não. Então eu faço toda essa pesquisa de mercado também. Aí, quando eu fui registrar minha marca do Maximize, eu pesquisei alguns grupos que a minha marca poderia se encaixar. Então, por exemplo, consultoria em organização de negócios. Realmente, né? Eu estou ajudando um empreendedor a organizar o seu negócio. Aí, dentro dessa categoria, tem as atividades que se encaixam nessa categoria, né? E eu vou ver se realmente as minhas atividades se encaixam ali dentro daquela subcategoria, digamos assim. Tem o grupo também consultoria financeira, o Maximize também se encaixa nisso. Tem um grupo também pesquisas financeiras, porque eu faço muita pesquisa, né, de mercado e também a pesquisa financeira, então o Maximize poderia se encaixar aqui. E também o serviço de educação, porque na parte de que eu faço projeto, até que não, mas depois eu posso ensinar as pessoas a fazer o Maximize para outras pessoas, né? Tipo, ensinar um consultor financeiro a fazer um Maximize para alguém. E também avaliação fiscal, que é uma das coisas que eu faço lá no projeto, que é ver, por exemplo, qual é o melhor regime tributário para a empresa, qual é o melhor tipo societário. Então, ele também se encaixaria aqui nesse grupo avaliação fiscal. Então, eu fui, né, olhei, na verdade, se não tinha nenhuma empresa chamada Maximize dentro desses grupos que eu acabei de citar para vocês. Aí não tinha, e eu incluí o Maximize dentro desses aí que eu falei para você, tá? Aí você tem que escolher a classe que ela vai predominar aquela empresa, aquela marca. No meu caso, foi a classe 36, que está ali dentro de consultoria financeira, tá bom? Então, isso aqui é a parte que você vai olhar sobre a especificação do seu produto ou serviço. Lista aí tudo que você faz dentro daquele, por exemplo, serviço que você presta, né, aquela atividade, e lista também seus produtos para ver qual área se você vai estar. Porque, por exemplo, alimentos, aí tem várias seções de alimentos. Alimentos congelados, por exemplo, né, alimentos in natura, aí você vai olhar qual categoria você se encaixa melhor, né, sua marca. Eles perguntam outras coisas também, por exemplo, a sua marca tem símbolos, tem sinais, tem notações? Quantas cores há na sua marca? Há uma variação, igual eu falei sobre nominativa, é mista, é figurativa? Eles fazem essas perguntas também. Então, lembrando aqui, o primeiro passo é fazer uma pesquisa no INPI para saber se já há uma marca no mesmo grupo com o seu nome. E o segundo passo é começar o processo. E o processo ele começa dentro disso aqui. Você faz a escolha, né, dos grupos que a sua marca se encaixa, paga o boleto e começa o processo. O processo costuma demorar 1 ano para ficar pronto e você vai ter o direito daquela marca por 10 anos. Depois você continua pagando o boleto, a taxa, para que você ainda tenha direito sobre aquela marca. E é um processo com etapas. Por exemplo, a primeira etapa, eles vão receber aquele pedido. A segunda etapa, por exemplo, eles vão abrir para que alguma pessoa possa entrar, né, contra aquele registro. Então, por exemplo, eu fui lá e coloquei Maximize. Aí eles vão colocar, né, um prazo para alguém poder contestar aquilo, poder falar assim, olha, não, o Maximize já é meu, eu já registrei aqui e tudo, aí a pessoa tem esse direito de contestação. Caso ninguém conteste nada, vai para um próximo passo, que eles vão analisar a marca, né, a logo e todas as documentações que eu mandei. E aí, após isso, digamos assim, né, eles vão deferir o meu processo e você vai ter o direito aí, ou eu, né, de 10 anos sobre aquela marca.
Se você tem dúvidas sobre como fazer esse registro, né, eu recomendo que você realmente faça com alguém que entenda. Porque tem alguns passos, até por exemplo, na hora de você descrever a sua marca, que você tem que saber a forma certa de fazer isso para que o seu processo seja deferido, tá? É lógico que pode acontecer de você escrever tudo certo, fazer tudo certinho e ser indeferido por algum motivo, né? Óbvio que essa chance ocorre, né? Mas o ideal é você fazer com alguém que entende do assunto para que você não corra esse risco, né? Que o risco seja menor nesse sentido de indeferir o seu pedido, tá? E aí eu faço para os meus clientes, né, o processo de registro de marca, já fiz os meus processos, né, faço de cliente também. Se você precisar, você entra em contato comigo para a gente fazer o seu, mas se você for fazer sozinho, você segue todas essas instruções que eu dei aqui, tá bom? Eu vou deixar o meu número do WhatsApp aqui na tela. Caso você queira fazer o registro de marca, você pode entrar em contato comigo, porque eu e minha equipe estamos prontos para atender a sua demanda. Lembrando que eu atendo em todo o país de forma online.